Olá, estamos no ar com o programa Negros em Foco e hoje o nosso convidado é o presidente do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental do Rio de Janeiro, o advogado Humberto Adame. Tudo bem, doutor Humberto? Tudo bem, muito obrigado. Festejo a presença neste seleto programa aqui. Doutor Humberto, a gente sabe que dentro do trabalho de advocacia o senhor tem aí uma militância com relação ao respeito e ao reconhecimento do negro na sociedade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que é o Instituto, qual o trabalho que ele desenvolve. O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental tem se notabilizado por fazer da advocacia uma ferramenta de combate às desigualdades raciais no Brasil e, por consequência, no resto do mundo. Mas começamos pelo Rio de Janeiro e temos conseguido repercussão nos 27 estados e Distrito Federal, lembrando que o país é uma república. Começamos com representações, que são denúncias ao Ministério Público do Trabalho, para que se apurasse a desigualdade racial no mercado de trabalho em relação aos setores da indústria, comércio e financeiro. Isso resultou em ações civis públicas no programa de combate à discriminação racial do Ministério Público do Trabalho, em ações civis públicas contra bancos privados, porque existiam poucos afrodescendentes trabalhando nas instituições financeiras. Um aspecto interessante dos inquéritos do Ministério Público do Trabalho é que ele desmistificou o que se dizia ser uma verdade, dessas que a gente ouve na beira do bar, na mesa do bar, que os problemas eram sociais e eram educacionais, quando na verdade o Ministério Público do Trabalho apurou que os afrodescendentes da área de Brasília e em torno tinham um nível de ensino médio e os bancos privados exigiam apenas ensino fundamental. Então, eles não tinham problema de capacitação nem de educação. Sobrava apenas a desculpa racial. E é preciso que se diga isso com todas as letras e acentos. Fizemos também denúncias pela baixa quantidade de afrodescendentes na igreja, no Itamaraty e no Exército e demais Forças Armadas. Isso através também de denúncia ao Procurador-Geral da República, chamada representação. Está em investigação. Lá a gente espera que o Ministério Público Federal dê andamento. Esse levantamento com relação ao número de negros nas igrejas já foi concluído ou não? Depois que demos entrada nessas representações, e houve até uma coincidência com o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que ela citava essa lei da dispensa do defeito de cor, que negros e alforriados, escravos, ex-escravos, precisavam pedir para exercer cargos eclesiásticos, administrativos da coroa e militares. Isso há tanto tempo atrás. E voltamos agora nessa representação, indo também em direção às Forças Armadas, que num seminário na Câmara, depois descobrimos que apenas 5 generais negros existiram em todo o tempo do Exército Brasileiro, como na Igreja Católica, também descobrimos na visita do Papa, posteriormente, que apenas 2,5% dos bispos brasileiros são negros. Quer dizer, mas você não pode ingressar, me diziam, quanto à igreja, que é um outro estado. Isso bem, mas padre preto não pode querer ser bispo? A gente precisa ter inquérito e o Ministério Público precisa atuar para saber que onde há discriminação precisa haver esse combate. E, finalmente, a Lei da História da África, a Lei 10.639, que altera a Lei de Diretriz Básica da Educação, para incluir o estudo da história da África e cultura afro-brasileira, foi um dos trabalhos que deu mais certo com essa receita de fustigar, de perturbar o Ministério Público, ao fazer de uma única petição com várias entidades do movimento negro, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país, e buscar que o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados abrissem inquéritos civis públicos e intimassem as diretoras de escola, os secretários de educação, os secretários municipais, secretários estaduais, os conselhos municipais, conselhos estaduais de educação, no sentido de que dessem alguma explicação, porque não tinha implementado até aquele momento a lei
de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Se comprovado essa questão, a falta de implementação da história, da história da África, o que pode ser feito? Qual a penalidade que essa pessoa pode sofrer? O inquérito civil público, ele é uma fase preparatória da ação civil pública. Então, onde o Ministério Público vai buscar provas de que aquela situação está existindo. Mas ninguém é autor nem réu ainda. Há uma investigação. Nesse passo da investigação, os investigados podem fazer o chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, e adequar a sua postura. É o que aconteceu no caso dos bancos privados. Eles modificaram suas posturas e algumas das ações não foram iniciadas. Mas na lei da História da África, isso causou uma verdadeira revolução. Eu costumo dizer que é a maior operação jurídica em andamento para a implementação da lei da História da África, porque são 5.460 municípios, se não me engano, no país inteiro, e isso provoca uma verdadeira revolução, uma verdadeira celeuma e investigação, sem que haja ninguém é dono, porque são inquéritos presididos pelo Ministério Público, e eles provocam a sua própria mobilização. Hoje, há audiências públicas e há inquéritos no país inteiro, não só nos eixos das grandes capitais, no interior especialmente tem produzido um resultado fantástico e um material de pesquisa muito interessante e a um preço muito baixo. Então, doutora Adame, já que nós estamos falando dessa questão de justiça, né, que a questão do racismo é realmente um crime, né, e inafiançável, né, mas em muitos casos a gente sabe que ainda a lei não é de fato cumprida no nosso país. Eu vou convidar o senhor agora para acompanhar uma conversa, um bate-papo da apresentadora Francisca Rodrigues com o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Luiz Antônio Marrei.